Então, começar essa make, eu vou usar uma base da Vult, tá? Que eu tô gostando muito, mate. Aplicar com pincel com topo arredondado, dando batidinhas. Depois que eu faço a aplicação, eu começo a fazer movimentos circulares para lustrar essa base. Porque normalmente quando a gente usa um pincel, ele deixa as marcas do pincel na base. Então é legal que você dê essa lustrada. Vocês estão vendo que a base está um pouco mais clara do que o meu rosto. Na verdade, ela não está mais clara. Essa base, quando a gente aplica, ela fica, enquanto ela está molhada, ela tem esse tom mais claro, mais esbranquiçado. Só que ela é muito parecida com a base da Mary Kay. Conforme ela vai secando, ela vai se adequando ao tom da minha pele. Vocês percebem que agora ela já, do outro lado ela já começou a ficar bem legal e bem conforme o tom, tá? Eu aplico em todo o rosto. Eu tô usando pincel, você pode aplicar também com o dedo ou então com uma esponjinha. Eu tô usando pincel porque eu acho que o pincel, nesse sentido, me confere uma cobertura um pouco maior e uma base um pouco mais pesada. Os dedos ou a esponja, ele deixam um aspecto bem mais natural, a pele um pouco mais brilhosa, mais iluminada. Então, como eu queria uma pele mais mate, porque no final eu vou passar iluminador, eu tô aplicando com o pincel mesmo. Quando eu termino, vocês percebem que o rosto tá muito inteiro, né? Então a gente vai começar a fazer o contorno. Eu vou usar uma paleta que tem vários tons de corretivo, tá? Mas ela não tem marca. E eu uso o corretivo mais escuro dela, porque ele é um corretivo bem legal pra esfumar, ele não vai deixar muita marca nem nada. E aí eu uso embaixo das maçãs do rosto, embaixo desse ossinho. E na testa eu uso só o vestígio do pincel. Com o pincel de topo reto, eu vou esfumando. Gente, vocês têm que esfumar bastante, tá? O contorno do rosto, ele serve para criar formas, ou seja, sombras, na verdade. Quando você cria essas sombras, você consegue dar formato ao seu rosto. Quando a gente passa a base, o rosto fica muito chapado. E quando você esfuma esse contorno, você consegue deixar essas sombras no rosto. Mas essas sombras têm que ser sombras mesmo, tá? O contorno não deve ficar marcado com aquelas linhas. As pessoas não devem olhar pra você e perceber que você tá com contorno. Tem que ser uma coisa suave. Aí depois que eu termino, o vestígio eu aplico no queixo, tá, gente? Pra dar esse contorno também no queixo. E aí é o resultado. Olha que bonito que fica. Agora a gente vai pro contorno do nariz. O contorno do nariz é legal a gente tomar cuidado. Eu vejo muitas meninas com linhas super marcadas. E não é o certo, tá, gente? O contorno, como eu falei pra vocês, ele tem que ser suave, tem que ser sempre bem esfumado. Eu começo fazendo contorno com um tom mais claro, tá? Depois, por último, eu vou passar um tom um pouquinho mais escuro, só mais perto aqui nessa questão do comprimento do nariz, tá? Pra dar uma aprofundada. Agora eu tô usando esse tom um pouquinho mais claro. Eu esfumo ele bem, tá vendo? Que não tem nenhuma marca. Não deve ficar marcado, gente, é bastante feio e não fica nada bonito, não fica nada legal. Eu levo até as sobrancelhas, tá, gente? Pra fazer essa conexão. Porque naturalmente a gente tem essa conexão. Então fica mais bonito quando você leva até as sobrancelhas. E aí, a questão do mais escuro, vocês vão perceber que eu vou aplicar ele somente no comprimento, mais pras pontas, pras abas do nariz. Isso é bem legal pra quem tem as abas muito grandes e a parte de cima bem fininha. Esfumo bem com os dedinhos e agora eu vou iluminar com um corretivo bem mais claro. Da mesma paleta, tá, gente? Se você não tiver essa paleta, você pode usar o corretivo que você tem em casa, ou então aquela base mais clara ou a base mais escura. Depois disso eu vou aplicar embaixo dos olhos, nas olheiras. Só que eu não vou aplicar só aí, vocês vão ver que eu vou descer quase próximo da boca em formato de triângulo. Quando você faz essa puxada para baixo, além de você conseguir alongar, criar linhas verticais no seu rosto e alongar seu rosto, você consegue evitar que só essa parte da olheira fique muito mais clara e ela acabe só saltando, ficando extremamente em evidência, o que fica muito feio, que dá aquele efeito de pano invertido. Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado quando a gente faz essa descida, ele alonga o rosto e cria uma linha super bonita. Eu vou esfumar com essa, que é a irmãzinha da Beauty Blender. Ela é uma esponjinha que eu umedeço ela com água, ela é bem pequenininha, quando a gente umedece ela fica grande assim, e ela dá um esfumado super natural. Eu não vou esfumar com pincel, por quê? Porque se eu esfumar com pincel, como eu já tô com uma base seca por baixo, e esse corretivo ele é mais cremoso, ele é mais durinho, eu posso acabar retirando um pouquinho do produto. Então, eu dou leves batidinhas, tá? Se você quiser usar os dedos também pode, fica muito legal. Eu só não indico vocês esfregarem, porque se vocês se esfregarem, vocês podem acabar removendo o produto e não esfumando, tá?
Olha como dá um efeito já muito legal. Você consegue uma iluminada e não tem mais olheira. Tá tudo lindo. A maquiagem é paciência mesmo, tá, gente? Vocês vão esfumar, 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 esfumar. É sempre esfumar. Olha como ficou bonito. A aparência da pele super natural, apesar de estar pesada, um comprimento bem pesado. Eu vou aplicar um pouquinho na testa, só pra dar uma iluminada na testa. E pronto. Agora eu vou aplicar um pó. Esse pó, ele é um pó translúcido. A gente aplica, ele fica com essa aparência meio branquinha, mas depois ele vai assentando, tá? Ele não tem cor, eu gosto dele porque assim, quando eu uso ele, eu não perco nada do meu contorno, nem da iluminação que eu fiz. Ele mantém as cores que eu usei, ele só deixa a pele mate. Eu vou aplicar um bronzer agora, acima de onde eu fiz o meu contorno, nesse ossinho da maçã, tá? Eu gosto muito de bronzer, porque meu sonho era ser bem bronzeada, mas enfim, não tive essa oportunidade. Então eu uso muito bronzer, tá? Esse é um tom bem alaranjado, eu gosto porque combina com o tom do meu cabelo e com o fundo amarelado da minha pele. Depois que eu apliquei ele, eu vou aplicar um outro bronzer, só que ele é um bronzer iluminador. Então eu aplico ele com um pincel menorzinho, tá? Pra ter um pouquinho mais de controle. E aplico ele nesse ossinho da maçã, tá? Ele dá um efeito muito lindo. Depois disso eu vou aplicar, eu venho com iluminador. Esse meu iluminador, ele é lindo, ele é da Dylos, ele tem um fundo rosado, então fica super natural na pele. Ó, eu aplico com vontade, tá, gente? Eu gosto muito de iluminador, eu acho que iluminador nunca é demais. Na pontinha do nariz e no comprimento do nariz, abaixo das sobrancelhas para dar uma levantada e no arco do cupido, no queixinho também. Se você tem o queixo muito saltado, você evita passar dessa área, tá ok? Essa em cima da boca, olha como valoriza, fica lindo, a pele tá super natural, uma aparência iluminada e pronta pra balada. Um beijo, gente.